Bom, meus amigos, eu concordo com absolutamente tudo que foi dito pelo Adrilles e eu só queria pontuar algumas questões que se referem justamente ao conceito de democracia. Ora, o que é a democracia, aquela que foi instituída a partir da formação dos Estados nacionais após a Paz de Westfália? É justamente um tipo de governo em que todo o poder ele é descentralizado, todo o poder é dividido entre pelo menos três entes: executivo, legislativo e judiciário. Então isso classifica, isso caracteriza as democracias modernas. O que nós tivemos durante o governo Lula? Ora, nós tivemos um executivo que comprou o legislativo através das maiores operações de corrupção que se tem em notícias, pelo menos no mundo ocidental, e nós tivemos também um judiciário que foi absolutamente aparelhado pelo executivo. Ora, então nós tínhamos, de uma certa forma, uma centralização do poder em torno de uma ideologia política, a ideologia representada pelo PT. Isso absolutamente pode ser classificado como uma democracia. Então, a Rede Globo, a grande mídia, ou qualquer um que classifique o Lula como um democrata, está fazendo exatamente aquilo que o Lula ensina aos seus correligionários a fazer: a utilização de uma narrativa absolutamente contrária àquilo que nós podemos entender como verdade. E é através desses atos falhos, é através desses discursos que são realizados de uma forma improvisada, é que nós podemos realmente coletar aquilo que é a verdade. Porque o Lula e todos eles, esses que se agregam a essa força política que é unificada pelo PT, eles só dizem a verdade assim, através de atos falhos. Então, quando o Lula diz que ele só é eleito através daqueles que têm uma baixa escolaridade e uma baixa renda, isso justifica muitas das ações estratégicas do PT, inclusive aquela que eu considero a mais criminosa, aquela que é a mais prejudicial a todo o futuro da nossa nação, que é justamente a modelagem de uma educação absolutamente limitadora, uma educação que não forma, uma educação que não ensina. Nós estamos formando robôs. Não é à toa que em todos os resultados do PISA nós temos que passar a vergonha absoluta de um país como o Brasil, um potencial enorme, que está normalmente classificado aí entre as piores nações do mundo, aquelas nações com o pior IDH, aquelas nações que são extremamente pobres e, em termos educacionais, muitas estão melhores do que nós. Porque apenas assim, uma educação baseada em Paulo Freire, uma educação baseada no mimimismo, uma educação baseada no coitadismo, na divisão entre opressores e oprimidos, algo que deveria ter ficado lá em 1845, lá na época em que foi feito o Manifesto Comunista, mas infelizmente nós, principalmente aqui na América Latina, temos a percepção de que trazer aqueles valores do passado a valor presente vai nos levar a um bom caminho. Certamente não vai. Certamente nós estaremos sempre lutando contra a história. E quando nós vemos nações cada vez mais avançadas e nós ficando cada vez mais para trás, infelizmente isso não está sendo suficiente para que nós verifiquemos que esse tipo de atuação política ela é nefasta para a nossa sociedade. Quando o Brasil perceber que é vantagem para o PT, para o Lula e para os socialistas, porque é isso que eles são, socialistas, manterem a população brasileira pobre e mal escolarizada, aí talvez o PT deixe de ser uma força política competitiva. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.